E vamos lá. Então, bom dia a todos. Vamos ver se eu consigo. Eu vou estar usando de novo aquele apresentador do Will, porque ele marca a tela, a tecnologia maravilhosa. E eu vou tentar. Quer ligar o ar? Não? Tá meio quente? Tá desligado? Tá desligado. É mesmo? Não. Não tá desligado? Vou ligar. Vou botar nos Todos eles? É muita coisa. Liga os quatro? Não, se tivesse comprado. acho que 3 tá bom. Então tá bom. Bom dia a todos. Então, só por favor, quem estiver à distância, bom dia quem está à distância, eu pediria que vocês me avisassem ou mandassem um WhatsApp aqui para o pessoal que está aqui do grupo, dizendo que o som parou ou alguma coisa assim, se vocês estiverem acompanhando. Eu agradeço, tá? De vez em quando a gente tem tido alguns problemas com o som. Vamos ver se ele vai. Ele vibrou aqui alguma coisa, Will. Para iniciar a vibra. Beleza. Então a gente discutiu semana passada Reals tardio, lembram? E agora a gente vai discutir uma outra técnica de caracterização tecidual, que é a técnica de mapeamento, principalmente o mapa T1, mas aí eu vou aproveitar falar um pouquinho do mapa T2 e do T2 estrela também, tá? Então, como a gente aprendeu lá na física básica, e a gente vai voltar um pouquinho ao conceito da física básica, a gente tem os relaxamentos T1 e T2. As imagens que a gente viu até agora são imagens que são pesadas em T1 e T2. Eu vi um barulhinho, alguém pedindo para entrar, né? Eu tenho que deixar a pessoa entrar. Espera só um pouquinho. Isso é ruim, né? Porque eu tenho que parar a aula para aceitar as pessoas. Isso que eu gostaria, não tem jeito de deixar liberado, né? Você pode fazer. Mas tudo bem. Hostear no seu celular, entendeu? Muito complexo, muito complexo. Então, como eu comentei com vocês, as imagens que a gente viu até agora, elas têm, em geral, um peso, ou seja, elas são ponderadas em T1, em T2, ou até em proton density. A gente praticamente não usa isso em cardiologia, mas assim, basicamente tem pesado em T1. Quem me daria um exemplo de imagem pesada em T1 e pesada em T2 que nós estudamos na cardiologia? T1. Tem o double pesado em T1 e o T2? O triplo é pesado em T2. O triplo edema, por exemplo, é pesado em T2. Mas qual seria o mais pesado em T1 de todos que nós estudamos? Mais de todos. Reals tardio. Que a gente usa, inclusive, a versão de recuperação para acentuar esse peso em T1 da imagem. Mas tudo isso é peso, né? Ou seja, ponderação. O que significa isso? Significa que aquele valor do pixel que está aparecendo lá, ele preponderantemente, ele vem do relaxamento T1 ou do relaxamento T2. Não significa que eu estou medindo o T1 e T2. Então, alguns pesquisadores, já há muito tempo atrás, a gente mostrou isso na aula passada, quando eu falei do PSIR, a gente mostrou o Luke e o Locker. Lembra que eu falei para vocês? Que eles já fizeram isso há algum tempo atrás para o cérebro, para calcular os valores do T1 e do T2. Então, no comecinho da ressonância, vocês não vão lembrar, eu também não, porque eu tinha 3 anos de idade aqui, né? Mas enfim, mesmo eu, quando comecei a fazer ressonância, principalmente no cérebro, a ressonância começando, existia uma ideia de que se eu medisse os valores T1 e T2, eu estaria fazendo como se fosse uma biópsia. E, portanto, eu ia matar o diagnóstico histológico dos tumores, por exemplo. Era clássico isso, né? Fazer ressonância, porque aí eu sei se o tumor é maligno, se o tumor é benigno, e obviamente isso não é verdade, não é bem assim, embora, em parte, a gente consiga dar realmente informações teciduais interessantes. Bom, eu trouxe aqui esse slide porque a técnica do Luke e do Locker, que ficou conhecida como Luke Locker, é a técnica que a gente também usa. Eles usaram lá para o cérebro na década de 70 para calcular o valor do T1. Se transpôs para o momento atual na cardiologia, onde a gente fez um modified Luke Locker, que é basicamente o MOLE, que a gente chama, né? Então, deixa eu pular aqui de novo. Qual que era a diferença daquele? Por que eu mostrei o Luke Locker lá atrás? Porque nós usamos o Luke Locker também em cardiologia, que é o TI Scout, ou o CNR, cada vendor tem um nome,
que é fazer um pulso de inversão e recuperação, certo? E depois fazer uma cine. De forma que cada fase, ou cada frame da minha cine vai estar num tempo de inversão diferente em relação àquele pulso de inversão inicial. Portanto, vai ter uma ponderação diferente. Com isso eu vejo, eu estou vendo, na verdade, na intensidade do pixel da imagem, a recuperação do sinal. É isso que eu estou vendo, é isso que eu estou medindo, tá certo? Porém, isso que acontece no coração que tem movimento, ele vai sair de fase, ou seja, o meu momento 100 milissegundos pós-inversão e recuperação está na sístole. O meu momento 700 milissegundos pós-recuperação está na diástole. Uma morfologia do ventrículo completamente diferente. Então, isso permite até que eu possa colocar um ROI, uma região de interesse naquele septo, por exemplo, e ir mudando esse septo em tese, essa região de interesse, conforme o septo vai mexendo, eu vou acompanhando ele visualmente, coletar o sinal da intensidade de sinal, né, o valor da intensidade de sinal, e construir uma curva exponencial que vai ser a curva do meu relaxamento T1. Mas isso não me permite fazer um mapa paramétrico, né? O que é um mapa paramétrico? Na verdade, um mapa paramétrico seria construir como se fosse uma imagem, mas não é uma imagem, esse cálculo da curva exponencial, pixel a pixel. Para eu fazer isso, eu tenho que ter uma imagem sempre na mesma fase cardíaca. É isso que o Molly trouxe para a gente. Ou seja, eu consegui fazer dentro de uma pausa. E outra coisa, veja, não é só a fase cardíaca. Eu tenho que adquirir tudo dentro do quê? Da mesma pausa respiratória. Porque se eu pedir para respirar e depois respirar de novo, ele não vai parar exatamente no mesmo lugar. Né? Ninguém faz isso. Então eu teria que, dentro de uma pausa respiratória, na mesma, respeitando só uma fase cardíaca, uma só fase cardíaca, adquirir um monte, aí a gente vai ver aqui, várias fases, pelo menos 8 a 11 fases, ou 8 a 11 imagens, em tempos de inversões diferentes. Então isso é uma tarefa meio complicada para o coração, né? Dentro de uma pausa respiratória, poderia fazer uma por batimento. Dariam 11 batimentos. Mesmo assim, liberar alguém, né? Um segundo. Então, vão imaginando aí como é que eu poderia fazer isso. Está nessa imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Está na imagem que eu estou mostrando para vocês, mas tem alguns detalhes aí nessa imagem. Vamos ver se a gente consegue identificar. Isso. Então, o que o Daniel Rosley, é tão difícil, né? Essa foto aí. É um colega que está sempre na CMAR, um cara jovem, ele foi fellow da Jeanette Schussmacher, lá do Charité em Berlim. E o que eles bolaram? Ela, inclusive, acho que é a última autora desse artigo em 2004. Eles pegaram a ideia do look locker, vamos fazer o look locker. Em vez de eu fazer, e já nesse momento já estávamos usando CineR, TI Scout, para quê? Não era para calcular T1, mas para ajustar o tempo de inversão e recuperação do meu realce. Eu falava assim, bom, eu preciso. Ele falou assim, bom, mas aí são 11 batimentos, qual a dificuldade? Não é bem assim. Porque se eu usasse um único pulso de inversão e recuperação e fizesse 11 batimentos na sequência, o que acontece? Eu chegar aqui nesse final, eu já não tenho mais relaxamento. Eu já relaxei tudo, lembra? Numa situação nativa ainda sem contraste, meu T1 vai ser em torno de 1000 milissegundos. Então, depois do segundo, terceiro batimento, se eu botei lá um IR lá no primeiro batimento, eu já vou estar de novo na posição de relaxamento. Eu não vou ter mais nenhuma mudança na intensidade de sinal da minha imagem. Então, eu precisava esperar e dar outros pulsos de batimento, outros pulsos de inversão e recuperação. E também eu não poderia dar um pulso aqui, outro pulso aqui, porque se eu der um pulso na sequência, mas então dá um IR em todos, uma inversão e recuperação em cada batimento. Eu não dá também, porque aqui eu iria, o que ia acontecer? Eu ia pegar tudo não relaxado totalmente, aqui também. Eu preciso esperar tudo relaxado para que a coisa seja homogênea, eu preciso mandar o IR no momento que eu tenha o MZ meu máximo, né? De novo na posição, vamos dizer, próximo ao equilíbrio. Muito bem. Então, o que eles bolaram? Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, que é esse esquema que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer, primeiro, vamos por partes, né? Como diria o esquartejador. Vamos fazer um tempo de inversão, nesse caso aqui, 100 milissegundos. E vamos começar a adquirir batimento a batimento. Então, a minha primeira imagem,
E aí, essa imagem, que imagem que ela vai ser? Ela vai ser uma imagem segmentada? Como é que eu adquiri essa imagem? Meu K-space dessa imagem? Eu quero medir aquele momento ali. Dá para eu segmentar? Acho que não. Não, ela é um single shot. Eu tenho que adquirir como na perfusão. Na perfusão dá para segmentar? Também não, porque eu tenho que ver o gasolina chegando. Tem uma imagem de aquisição single shot, tá certo? Então, gradiente eco, geralmente leitura SSFP, né? Leitura de Steady State Precession, em que após um TI de 100 milissegundos eu já saio aqui, então o que eu faço? Aí tem mais um detalhe, lembra? Eu quero uma fase só, mas qual é a melhor fase para fazer? Na sístole? Não, na diástole. Então o que eu vou fazer? Você está dando para vocês verem aí, esse é o artigo dele. Eu vou fazer o quê? Um trigger delay, tá vendo? Aqui está a onda D, a sístole está aqui. Eu vou fazer a aquisição na diástole. Então eu vou esperar um trigger delay para aquisição. Mas no meio desse trigger delay, ou seja, a hora que eu marquei a minha aquisição, e esse trigger delay é dado pela frequência cardíaca, lembra? É que nem lá no Double do Tripper, calculado baseado na frequência cardíaca. A máquina calcula mais ou menos automático para a gente. Coloca lá mid-diástole e ela acha para a gente, baseado na média na frequência média desse momento. E aí, antes disso, 100 milissegundos antes, eu mando meu pulso de inversão e recuperação. Tá bom? Mandei invertir tudo. Aí adquiro essa imagem. Então, essa imagem vai estar em quanto tempo depois do pulso de inversão? 100 milissegundos, certo? E aí eu ainda tenho a curva recuperando. No segundo batimento, no terceiro batimento, pelo menos, eu ainda tenho. Normalmente, depende da frequência cardíaca, mas normalmente sim. Então, o que eu faço? Eu adquiro mais uma imagem aqui e mais uma imagem aqui. Qual vai ser o tempo de inversão dessas duas imagens? Qual vai ser? O primeiro tempo de inversão é 100. O primeiro é 100. Né? Então, o espaço em tempo entre o tá vendo o pulso de inversão aqui, então, né? Essa linhazinha. Para cá, 100 milissegundos. E para cá? Aí depende da frequência. Depende da frequência cardíaca. Então, é 100 milissegundos mais o quê? Mais Um RR, né? Um intervalo RR. E a segunda mais o intervalo RR. Então, vamos supor que fosse 60 batimentos por minuto nesse indivíduo. Tá 60. Quanto seria, então, a segunda imagem? 1.100. 1.100. E a terceira imagem? 2.000. 2.100. Muito bem. Então, veja que isso aqui ele chamou de Look Locker 1. Então, isso aqui é um esquema Look Locker. LL1, tá vendo aqui? Mas só com 3 pontos. Para eu construir uma curva exponencial verdadeira e bem definida, 3 pontos é muito pouco. Eu tenho que repetir isso. Muito bem. Para eu repetir isso, eu vou ter que dar um outro pulso de inversão e recuperação. Só que, além disso, eu preciso esperar um tempo, tá vendo? Aqui eu esperei quantos batimentos? 1, 2, 3. 3 batimentos aqui. Só fui adquirir no quarto. Certo? Então, e aqui no quarto, quando eu fui adquirir, a mesma coisa. Um trigger delay, para jogar na mesma fase aqui, o mesmo trigger delay. E aí eu ponho o tempo de inversão, o quê? Aqui nesse caso, 200 milissegundos antes. Eu atraso, eu não mudo a imagem fica na mesma fase. Eu atraso o pulso de inversão. Tá? Então, porque além de ser poucos pontos, os pontos estão muito à parte aqui, muito separados. Né? Então, qual vai ser esse tempo de inversão dessa imagem aqui? 200. E essa aqui? 1.200. E essa aqui? 2.200. Então, agora eu começo, já tenho 6 pontos. Você vê que eles vão em grupinhos, eles estão juntos. Eu tenho um buraco aí no meio, mas pelo menos agora eu tenho 100 e 200 milissegundos. Ok? Que é onde, no começo da curva exponencial, onde ela muda mais, é onde eu preciso de mais pontos. E eu esperei esses 3 batimentos para quê? Para que a recuperação fosse completa. Muito bem. Aí eu fiz 3, mesma coisa, vou esperar mais 3. Né? Para que a recuperação seja completa. E aí eu coloquei quanto aqui? 350. Esse é o clássico, 350. Então veja que eu, de novo, e o trigger delay? É o mesmo. Porque todas as imagens eu quero que elas fiquem na mesma fase. Diastólica. Aí eu ponho aqui o inversão e recuperação a 350. Então eu vou ter os 100 milissegundos por 200 e esse aqui 350. E esse aqui? 1.350. E esse? 2.350. E aqui, veja que eu não adquiri 3, eu já fiz 5 de uma vez. Por quê?
aproveitar e pegar aquele finalzinho da curva, que eu não tinha pego ainda, mas que eu não preciso muitos pontos, porque a curva está variando um pouco, né? Ela vai variar pouco lá. Então eu só preciso de alguns pontos lá. Tá? Então eu só faço 5 de uma vez só, né? 5 de uma vez só, e completo as minhas imagens. Quantas imagens eu adquiri aqui no clássico Mori? 11 imagens. E quantos batimentos? Sem contar, eu já sei de cabeça, mas quantos são? Não, Eu vou contar com vocês, mas acho que é 17. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acho que eu errei uma conta aqui. Deu 18 aqui, né? Não, aqui eu não tenho aqui, são 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso mesmo. São 17 batimentos para obter 11 imagens. Num esquema, como é que chama esse esquema? Alguém entrando? Ou meu som sumiu? Estão ouvindo bem aí? Veja se está tudo bem. Bem, tá ouvindo bem. Estão ouvindo bem. Qual é o... Alguém tentando entrar. Alguém tentando entrar. Vamos deixar entrar. Bora lá. Um segundo. Esse pulso de inversão daqui é a mesma coisa, né? Como é que é? Esse pulso de inversão. Como assim o pulso de inversão é a mesma coisa? Não, assim, não tem uma particularidade. IR, pulso de 180 graus. 180 graus. Normal. Não tem nenhuma diferença. Então, quanto tempo de pausa respiratória vai durar isso? Se for 60 batimentos por minuto, Realmente vai ser. são 17 batimentos. Não, 17 segundos. 17 segundos, é uma pausa bem comprida. Tá? É que normalmente é menos que isso, mas é bem comprida. Então, é uma pausa que, às vezes, para alguns pacientes pode ser difícil. Por isso que se desenvolveu outras técnicas, como o Shimori, ou mesmo o Mori mais curto. Esse esquema clássico, ele é chamado de 3, abre parênteses, 3, porque é 3 pausas, 3 de novo, abre parênteses, 3, 5. Então, ele é o 3, 3, 3, 3, 5. Bem complicado essa maneira que eles inventaram, mas foi uma maneira de rapidamente nos textos você se referir a como você montou o esquema. Um dos esquemas que a gente usa, eu vou mostrar isso depois para vocês, hoje é um Mori minimizado com só 8 imagens, em vez de 11 imagens. Por isso que quando eu tenho 11 e eu tenho problema, eu vou lá e começo a deletar a imagem, porque sobra a imagem. Dá para fazer com 8, entendeu? 11 é a maneira clássica como ele validou. Está claro isso para vocês? Então, essa técnica é chamada Modified Look Locker Imaging, né? Descrita pelo Daniel Misrogli e pela Janete Schumacher em 2004, procuração. Essa é uma imagem clássica dessa técnica. Então, aqui eu tenho um ROI que eu coloquei aqui na região de interesse. Né? Eu coloquei... só uma última coisa. É claro que depois a gente coloca essas imagens em ordem de tempo, né? Elas são adquiridas, você vê que então, a 200 milissegundos é adquirido lá na frente, e a 100 milissegundos e a 2000 milissegundos é aqui atrás. Né? Então, a ordem de aquisição não é pela ordem de tempo. Mas aí você junta tudo na ordem de tempo depois. Né? Então, aqui eu estou dando um exemplo de um estagiário nosso, logo que a gente começou, a primeira vez que a gente instalou essa sequência aqui, foi na máquina da Philips. Isso aqui é o cara lá de Teresina. Ele chama o Smart. E a gente botou ele na mesa e vamos fazer o mapa T1 nativo. Então, vocês vejam que como a cada fase, basicamente eu estou na mesma fase cardíaca, mas a variação do miocárdio, né, a variação da intensidade do pixel é diferente. Então, aqui, o que eu consigo? Eu consigo a intensidade de sinal variando aqui, frame a frame, tá certo? Standard Deviation não nos interessa muito, é a média que não me interessa, tá certo? Dentro dessa área. Veja que ela está dentro do músculo o tempo todo, houve pouco movimento respiratório. E hoje, mesmo com esse pequeno movimento respiratório, hoje a gente tem técnicas de correção de movimento. A gente corrige o movimento. E aí eu coloco esses valores na curva exponencial. A curva exponencial vai me dar um valor. Esse valor
do expoente da curva exponencial vai entrar numa fórmula um pouco mais complexa do T2 estrela. O T2 estrela é só 1 sobre o expoente já me dá o T2 estrela, que é um decaimento. Aqui não, aqui tem um cálculo um pouco mais complicado, mas vai me dar um número que representa o quê? O que é o T1? Vocês lembram o que é o T1? Que tempo é esse? Eu tenho uma curva exponencial que é infinita. Que tempo é esse de 1000 milissegundos que a gente vê, por exemplo, no miocárdio? Aqui está a curva. Então, observem aqui, ó, 3 pontinhos, 1, 2, 3, 4. Aqui está 4, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a gente setapou 4 nesse comecinho aqui da fibra. Isso aqui era um plugin do Osiris. Eu não sei se existe ainda para quem usa o Osiris e o Horus. Ele fazia a curva e dava o valor aqui para você. Tá vendo aqui, ó, tem 1036. Tá? Neste caso. E aqui estão os valores dos tempos, né, de milissegundos. Aqui estão, desculpa, e os valores do TI. Aqui está o TI em milissegundos, desculpa. E aqui os valores, na curva, os valores de intensidade de sinal. Então, obviamente, o sinal vai se recuperando, né? Cruza o zero e recupera lá. Aqui tinha perguntado para lá, tá vendo? Inversion Report, Luke Locker, ele era capaz de fazer outras coisas. Eu perguntei para vocês, né? O que é o mapa tempo? O que é esse tempo de 1000 milissegundos? É uma curva que vai recuperando ao infinito. Lá na definição da física básica, o que é? Recuperação de quanto? 63%. Né? 63%, exatamente. Não, 67%. 67%, né? 67% do sinal. Então, basicamente, é o tempo que bate mais ou menos aqui, assim, né? Por aqui. É o tempo que recuperou praticamente 2/3 do sinal. Vamos falar 2/3, 1/3, que é mais fácil. Tá certo? Então, essa é uma definição arbitrária que foi feita lá atrás, mas que define essa curva. Então, interessa para mim quanto tempo eu levo saindo da posição invertida total para recuperar quase todo o meu sinal, 70%, 67% do meu sinal. Isso é calculado baseado na curva do tempo. E aí, eu acho muito bonito que isso mostra como o contraste realmente funciona. E aí, olha, eu tenho aquela curva pré-contraste, tá aqui, ó, 3, 3, 3. Tá um esquema que a gente estava testando na época, então são esquemas meio diferentes. Mas só para vocês verem, então aqui de uma área de 1000 centímetros quadrados, aqui a variação da intensidade de sinal, que vai ser botada aqui, e deu o T1 do miocárdio aqui de 1115. Olha o shape da curva. Aí vocês veem isso já todo dia no ciliar, né? Isso aqui é antigo, mas eu deixo aqui como histórico. Aí eu já tenho contraste. E se eu fizer um mapa tem uns 5 minutos depois, olha a curva como é que fica. Ela recupera quase tudo instantâneo. Por quê? Porque eu tenho gadolínio, lembra? O gadolínio facilita a minha perda de energia, porque é um metal que está lá. E aí o meu tempo de miocárdio caiu de 1000 para 198, assim, minutos depois. Porque eu estou cheio de gadolínio. Né? Observem como a variação da intensidade de sinal da imagem muda muito. E se eu esperar um tempo maior, 11 minutos, já está lavando o gadolínio, ele começa a subir de novo. Sai de 200 e vem para 420. Que é mais ou menos como a gente faz hoje, né? Em torno de 15 a 20 minutos, não é 11. E a gente, provavelmente, o miocárdio pós normal deve estar em torno de 400 minutos. Bom, isso foi a maneira de medir o T1. Mas, do ponto de vista prático, fazer um mapa paramétrico, como combinei com vocês, quer dizer, fazer essa curva, em vez de fazer essa curva num ROI grandão, por que eu não faço essa curva pixel a pixel? Né? Porque aí cada pixel no mapa paramétrico, em vez de ter o valor da intensidade de sinal, vai ter o valor do mapa. E aí a imagem parece uma imagem, porque como o sangue é muito diferente do miocárdio, o pixel aqui tem o valor do sangue, muda para o miocárdio com outro valor. Ele forma uma anatomia, parece uma imagem, mas não é. Aqueles mapas que a gente vê, eu vou mostrar mais para frente ali na aulinha, mais moderna, essa aula antiga, aqui não tinha mapa, né? A gente tem um mapa paramétrico. Então, lembrar que não é uma imagem. Então, se eu passar o meu pixel em cima daquele mapa paramétrico, ele, na verdade, está mostrando o valor. E, além disso, Dr. Michael Gersbrough e outros pesquisadores, esse é um cara que estudava já isso há muito tempo, e o próprio João Lima, né, que eu mostrei para vocês lá no trabalho de 95, já tinha tinha trabalhos básicos, né, que o João acho que pegou para jogar dentro daquele 95 lá, aquele trabalho em 95, mas já previam que era possível a gente calcular o quê? O volume extracelular do miocárdio. Então, o Michael, primeiro, ele criou essa fração do volume extracelular, nada mais é do que
o nosso índice. E ele chamou o ECV, que é esse gama vezes o menos hematócrito, como índice de fibrose. Na verdade, a fórmula do ECV, aqui entra várias coisas para essa fração do volume aqui. Entra a densidade específica do miocárdio, entra a fração do volume plasmático, entra uma série de coisas que você pode assumir. Mas o gama, que é o mais importante, desculpa, o lambda, foi o gama, o lambda, ele na verdade nada mais é do que uma relação entre o miocárdio e o sangue, e o delta, ou seja, uma relação entre a variação do miocárdio antes do contraste e pós-contraste, com a variação do T1 do sangue pré-contraste e pós-contraste. Então, essa fórmula, se eu não tiver aqui, eu vou mostrar depois, é essa aqui. E já usando o CVI, por exemplo, né, que é uma técnica ainda sem mostrar o mapa, isso aqui ainda é a medida em vez de medir o ROI, a gente mediu o N e o F e pegamos tudo. Então, pegando aqui o eixo curto com 1070, 1600 do sangue. Veja que aqui é importante que os pontos da curva, que estão aqui, as curvas, né, bem pequenininho para ver, mas elas têm um R quadrado alto. O que significa um R quadrado alto? Significa que os pontos explicam 99% daquela curva, que a curva não é os pontos, a curva não vai nos pontos, ela é construída por fitting baseada nos pontos. E se o R quadrado é alto, significa quantos por cento a curva explica os pontos. Então, se a curva explica 99% dos pontos, da variabilidade daqueles pontos, ou 100%, é porque realmente aquela curva está em cima dos pontos. Né? E aí, pós-contraste, observa caindo de 1070 para 523, enquanto o sangue caiu de 1.600 para 350. E a fórmula do ECV é essa aqui, está pequenininho também, mas a gente vai botar maior, é 1 menos hematócrito. Por que 1 menos hematócrito? Porque quando eu estou medindo o sangue, o gadolínio não entra dentro do quê? Dentro da hemácia, né? Que é um grande componente do sangue. As células brancas nós estamos desconsiderando, e o resto é plasma. Então ele vai se distribuir no plasma, que é 1 menos hematócrito. Né? O lambda, o que ele é? É 1 sobre o T1 do miocárdio pós, menos 1 sobre o T1 do miocárdio pré. Então, só lembrar, tá pequeníssimo, não lembro que é o pós menos o pré. Apesar de ser menor, lembra? O valor do pós é menor. Não interessa, é 1 sobre. Então, é 1 sobre pós menos pré. Tá? Em cima, o miocárdio, né? E embaixo, o sangue. Então, esse é o delta R1, porque 1 sobre o T1, na verdade, é o R1. Estava naquela fórmula anterior. E me perguntou, mas o que é o R1? Né? R1 nada mais é do que 1 sobre o T1. Por que isso? Por que a gente usa o R1? Porque, na verdade, eu vou mostrar isso numa outra curva, o R1 ele é proporcional à concentração do gadolínio. Ele é uma linha, ele é linear. O 1 invertido, o T1 ele é linear, ele deixa de ser exponencial e passa a ser linear. Então, essa relação é linear. E vamos pensar aqui, para a gente pensar e entender. E, na verdade, é isso mesmo. Quer dizer, então, quanto mais o sangue é o nosso controle. Né? O sangue eu injetei gadolínio, se o cara tiver função renal normal, ele vai. Então, o sangue me diz quanto de gadolínio eu tenho naquele momento circulante. Né? 0 no pré-contraste. Então, tem 0 de gadolínio, no ativo. E depois do gadolínio, no pós, eu vou fazer entre 15 e 20, vai estar variável aquela concentração de gadolínio de paciente para paciente. Então, se eu tivesse que coletar o sangue e medir a concentração do gadolínio, ia ser inviável esse teste. Então, a gente usa uma indireta avaliação do quanto de gadolínio eu tenho naquele momento e compara o que aconteceu com o miocárdio. Então, para aquela concentração de gadolínio no sangue, eu esperaria no miocárdio normal X% de gadolínio ali, portanto, diminuindo X% do meu T1. Se por acaso aquele miocárdio está muito mais baixo, o T1 está muito mais baixo do que o esperado, significa que eu tenho o quê? Mais gadolínio, né? O gadolínio encurta o T1. Mais gadolínio. Então, eu estou medindo, na verdade, com essa relação, o quanto de gadolínio tem naquele miocárdio em relação ao sangue. E essa relação é uma relação que existe um valor normal. Né? Existe um valor para o miocárdio normal. De forma que quando eu tenho, vocês já sabem isso na prática clínica, aqui é uma aula de física, né, mais da sequência de pulso, quando eu tenho infiltração miocárdica difusa, ou fibrose difusa, ou aumento do espaço extracelular por qualquer causa, eu vou ter o quê? Mais gadolínio. O gadolínio se distribui, lembra, no volume extracelular. Mais volume extracelular, mais gadolínio. Mais gadolínio, mais baixo meu T1. Eu vou pegar isso aqui.
e mais baixo em relação àquela mesma concentração do sangue. Ele vai estar mais baixo, ou seja, mais gadolinho, vou ter mais gadolinho em relação àquela concentração do sangue. Então é isso que me dá. E por que eu faço 15 a 20 minutos? Porque eu preciso esperar que sangue, por isso que é importante, sangue e miocárdio estejam em equilíbrio. Eu já não tenho mais um bolos enorme no sangue que ainda está chegando no espaço extracelular. Não, eu já equilibrei. Já provavelmente já estou 15 a 20 minutos, já estou até saindo do extracelular de volta para o sangue. De uma forma bem paulatina, bem discretinha. Tá claro? Então vamos lá. Aí aqui vai ser coronário. Aí eu vou passar para uma outra aulinha. Então essa é uma aulinha mais básica, que é antiga. Eu vou mostrar algumas coisas mais modernas para vocês, de uma aulinha que eu dei no American Heart, acho que foi em 2018. E eu tenho duas versões dela. Eu vou começar com a versão 2, e depois na versão 1 eu vejo se tem alguns slides a mais aí. Foi uma aula de MR Tissue Characterization, que o pessoal da American Heart eu dei lá em Chicago. Do campo, era bom, né? Agora a pandemia não dá. E aqui, como é uma aula mais formal, tem um monte de coisa que eu já passei com vocês, eu vou me permitir passar rápido e focar mais na parte do mapa. Mas vejam, basicamente, aquilo que eu falei no começo da aula, os tempos de relaxamento, na verdade, são uma maneira, são um dos mecanismos de a gente caracterizar o tecido. Eu posso ainda fazer saturação de sinal e posso fazer técnicas de contraste em Ransfield. E ainda existem outras. Espectroscopia, elastografia para ver rigidez, tudo isso eu estou caracterizando o tecido, tá? Mas aqui era só uma introdução. Então, a gente já conversou sobre o teu weighted, né? Com ou sem saturação de gordura, isso na imagem, né? Técnicas de imagem. O edema, perfusão, realce tardio e outras técnicas avançadas. Existem ainda outras técnicas que a gente usa pouco no coração, difusão, Gold, Dixon, Ideal, Sódio Imaging, que a gente começou a fazer agora, lá na Sextesa. E o que eu vou falar mais hoje, que é a relaxometria. Então, isso aqui que a gente está falando chama-se relaxometria, né? São valores e mapas paramétricos. Fundamental no coração, ganhou uma importância maior, é o mapa T1, o volume celular, mas ainda a gente pode caracterizar com o mapa T2 e T2 extremo. Vai ver rapidinho. Acho que ali vai ter as imagens, eu vou passar a parte de imagem rápida, né? Então, aqui estão os exemplos que a gente vai falar. Isso aqui é a física básica, que vocês já viram, né? Então, aqui em cima mostrando o relaxamento, esse filminho, o relaxamento T1. Então, olha, se vocês olharem, só para a gente recordar a viver, né? Assim, recordar a viver, então eu estou lá com o meu MZ, eu vou tomar uma pancada numa radiofrequência. Então, foquem lá em cima, que tem muita coisa rodando aqui. Pam! O que vai acontecer? Ó? Eu vou ganhar energia, lá, eu vou rapidamente lá para baixo, 90 graus. Fiquei rodando em 90 graus. E aí eu desliguei a radiofrequência e vou recuperando. Então, é um João Bobo rodando. Certo? E aqui é o T2. Aqui eu estou olhando agora, aqui eu estou olhando de lado, né? Aqui eu tô, como se o meu olho estivesse aqui no Z, e eu estivesse olhando o plano XY de cima, de um avião. Né? Então veja o que acontece. Esse é o T1, esse é o T2. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Lembra? Então, quando eu bati, a radiofrequência bateu, ó, eu vou 90 graus, então eu vou ter um lápis grandão, de 90 graus rodando bem grandão. E aí ele vai começar a diminuir. Ó. Conforme eu vou perdendo a fase, tá vendo? Eu vou abrindo o leque, tá vendo que tem vários fraquinhos aqui abrindo? Olha lá, aqui eu não tenho nenhum leque nenhum. Ó. Aí as velocidades são diferentes, lembra dos spins? Olha, ele vai abrindo o leque, e conforme um vai anulando o outro, o meu vetor resultante, que é o amarelo, vai diminuindo de tamanho. Tá? Isso de uma forma em curva, o T1 vai ser uma curva de recuperação assim, e o T2, que começa grandão, né, com o lápis grandão, ele vai diminuir assim, até subir. Então, aqui está os esquemas do T1 também, T2 que vocês já viram. Isso tem muito a ver com a água livre, né? Esse artigo do Matias Freire achei bem interessante explicando como é que são os fenômenos T2. E aqui, que isso tem a ver com esse tumbling rate das moléculas, ou seja, o meu hidrogênio que está em moléculas, dependendo se a molécula é mais livre ou mais grudada, ou seja, se eu sou água livre ou se eu sou uma proteína grande, isso vai variar. Então, moléculas grandes, os sólidos,
os hidrogênios estão mais grudados. Então, o que acontece? O T1, que é a perda, lembra que é a perda para o ambiente, a perda de energia para o calor, ela é realmente relativamente demorada, enquanto que a perda do spin-spin, como eu tenho tudo juntinho, sólido, é rápido. Quando eu vou chegando perto da frequência de precessão, é o meu menor T1 possível, fica mais próximo do T2, né? E depois, conforme eu vou pegando a parte líquida, o T2 sobe muito e fica próximo do T1. Lembra que eu falei para vocês que a água, o T1 e o T2 é bem pertinho? E o sólido? Não, lembra? Isso aqui é o que usa o SSFP na Cine. Por isso que o miocárdio é tão... o SSFP é uma relação T2-T1, lembra? O peso dele. Então, o miocárdio que é sólido é escuro e a relação T2-T1, que é próxima aqui, ó, da água ou do sangue, fica branco. Né? Por isso que o sangue é branco no SSFP. É só um pouquinho de física para recordar a viver. Acho que eu tenho uma imagem que eu ponho lá o calorzinho junto. Aqui a imagem T2, eu não vou perder mais tempo, tá? Aqui também não. Só exemplos do T2, vocês já conhecem. Tá aqui o edema de um infarto agudo, uma paciente que no pós-operatório, ela tinha esse infarto pré, esse infarto antigo, ela fez antes de se operar. Foi para a cirurgia, aparece um outro real tardio que tem edema. Olha que engraçado, esse infarto antigo não tem edema. Aqui é a prova definitiva de que só o agudo brilha. E depois, 6 meses depois, ó, subiu o edema. Já era fraquinho, subiu. Aqui o tapudo subclássico, né? Tem um edema absurdo. Miocardite. Como era a característica tecidual, eu tive que fazer aqui Chagas, olha aqui o edema de Chagas, esse é o trabalho do Jorge Toledo. O realce, veja que bate na mesma região do realce. Né? Aqui o trabalho do João Lima, do Breaking e do Bob Judd. Isso aqui vocês já conhecem de cabeça. Isso aqui é aquela aula anterior nossa do realce, então eu não vou resumidamente. Aqui tinha uns exemplos de miocardite, Chagas. Esse foi o trabalho do Thiago Senra, né, que foi publicado também naquela época lá em Jack, mostrando o valor prognóstico. As técnicas novas de imagem, que eu já mostrei para vocês, né, o FIDO, né, o Black Blood, o realce tardio com Black Blood, separação da água e gordura, que ainda não tem na prática, lembra dessa imagem? Já mostrou para vocês. E aí vem a história dos mapas, onde a coisa regional, que é fácil de ver pelo realce tardio, a coisa difusa não é tão fácil. Eu costumo dizer que essa imagem é muito ilustrativa. Esse é um estudo da Valentina Pântico, mostrando que, veja, ela até fala que o realce tardio pode pegar relativamente discretamente aquela nuvem, aquela névoa que eu costumo dizer para vocês. Aquilo é uma infiltração, um envolvimento difuso do miocárdio. E o realce tardio, se bem feito, às vezes pode pegar, mas é difícil, né? E na doença não isquêmica, principalmente em cardiomiopatias e tal, onde você só vai ter sintoma hora que o cara está dilatado e com disfunção, para a gente pegar o processo da doença naquele ventrículo que aparentemente é normal, eu tenho que usar técnicas muito sensíveis, como essa técnica do mapa T1. Aqui é aquele mole que eu mostrei para vocês, então 3, agora entrando agora assim na aula de hoje, 3, 3, 3, 3, 5, clássica. E aqui o mole que eu falei para vocês que está mais na moda hoje, que a gente tem usado mais, que é só com 8 imagens, 5 e 3, com 3 no meio de repouso. Né? Eu adquiro 5 de uma vez só aqui e depois 3. Tá? Então, na verdade, aqui aqueles pontos finais da minha curva eu vou estar adquirindo já após o primeiro IF. Esse é short mole. E depois mais 3. Esse é um mole, não é um short mole, é um mole. Esse é o mole original, ó, 17, até aqui, ó, 17 batimentos, 3, 3, 3, 3, 5. Né? Aí a gente tem algumas máquinas, por exemplo, lá na Sola Cardiovascular Edition, eles recomendam que você use no início. Eu ainda gosto de não mudar a sequência, mas eles estão recomendando você usar para o nativo, com uma curva mais lenta, um esquema desse, que é o mole 533, é um mole ainda, tá? No nativo, e ele tem menos dependência da frequência cardíaca, tá? Nesse esquema que a gente está usando. Mas ele pode subestimar o valor do T1, tá? No pós-contraste, mudar isso, ó, para de 9 batimentos aqui, que em vez de você esperar batimento, você pode esperar tempo também. Um tempo mínimo de 1 segundo, aqui no caso, tá? Então, eu adquiro 4, espero 1 segundo, a máquina calcula isso para você, então eu não sei que batimento que vai cair, mas eu vou esperar 1 segundo de qualquer forma. 3 aquisições mais 1 segundo, 2, né? Então, aí, tá vendo? Eu fico independente da frequência cardíaca aqui. Esse é um mole pós-contraste que é possível também
mas tem pouca validação de estudos nesse aqui. Isso aqui foi uma revisão que eu e o Juliano fizemos, mas já tá meio antiga já. Ela é de 2015, 5 anos atrás. Isso aqui melhorou muito. Esse aqui, principalmente, foi bem aceito. Esse aqui melhorou um pouco. Aí tem mole T1 estrela, também a gente não usa na prática. Tem o Shimole, que é uma sequência de pulso diferente, que significa short mole, e ele é uma aquisição de 5 batimentos só, de 5 imagens, desculpa. E eu vou adquirir um esquema que esse 1 é complicado de entender, mas ele é repetido 5 vezes, né? Eu tenho um intervalo, e aí repito isso de novo. Ele é pouco variação, ele tem pouca interferência na frequência, mas os valores são um pouco diferentes, eles são valores um pouco menores do que os valores do mole. Então, dependendo da sequência de pulso, então aqui os valores normais estão mais próximos de 900 milissegundos, tá? E tem o Sacha, que em vez de usar um pulso de inversão e recuperação, para alguns, o ideal seria usar um pulso de saturação, ou seja, não inverter tudo. Que tal se eu jogar só até 120 ou 90 e ver só a recuperação por 90%? Essa seria uma possibilidade, tá? Então, tem algumas vantagens e desvantagens. Isso aqui é aquilo que eu comentei com vocês, né? Então, a ideia é que na situação normal eu tenho um espaço pequeno, tá vendo como tem pouco GD aqui, ó? Tem um monte de GD no plasma. Bom, o mesmo GD está aqui no plasma também. Só que a comparação entre esse GD aqui e esse GD aqui é muito diferente. Né? Eu tenho um espaço aumentado, eu tenho mais gadolínio aqui, na mesma concentração do plasma, nesse mesmo momento. E com isso eu consigo estimar esse espaço que está ali. Espaço extracelular do miocárdio. O mapa T1 tem se tornado nativo, principalmente, né? O biomarcador. O valor normal varia, então aqui tem mas antes de eu falar do valor normal, aqui desse trabalho que ele definiu aqui um pouquinho abaixo de 1000, essa faixa verde, mostrando que algumas doenças como ferro, Anderson Faber, diminuem, a hipertrofia também dá uma diminuidinha aqui, mas não está colocado aqui, e depois outras doenças começam a aumentar, aqui tem ferro, tem fibrilação arterial, estenose aórtica, obesidade em si, hipertensão, dilatada, então só a hipertensão já altera o mapa T1, para vocês terem uma ideia. De forma que, quando aquele trabalho da Valentina Quântica também, que foi do Covid, eles colocaram um controle com fatores de risco, para comparar com aqueles Covids que eram hipertensos, que eram tinham um monte de doenças. E se você comparar com um controle saudável, atleta de 20 anos no Ibirapuera, é diferente. Né? Então é uma técnica muito sensível. Né? Dilatado, aí vem as doenças mais fortes. Dilatada, miocardite, já começa a subir. Hipertrófica, sarcoidose, miocardite aguda, DAC crônica, olha, sobe, Takotsubo, né? E a amiloidose, classicamente, é que mais joga lá para cima. Para lembrar que esses valores variam dependendo da técnica, então está aqui, ó, o 17, o mole clássico, 17 batimentos, dá 1,5 nesse trabalho aqui, 986, bem próximo de 1000, né? Mais ou menos 45. O Shimole, 958, mais ou menos 20, isso em 1,5. O Sacha é bem mais longo, tá vendo? 1137, 1200. Na verdade, esses valores são os valores mais próximos da verdade. Né? No 3T, olha o que acontece. Há um aumento, né? 1070 a 1178. E o ECV basicamente não muda muito, né? Entre as técnicas. O Shimole que acaba dando um pouquinho maior, mas as outras técnicas tudo na faixa abaixo do 25. E no 3 Tesla, tirando esse 3 Tesla mole que deu aqui um pouquinho mais alto, a maioria também é uma faixa mais normal. Não sei se eu acredito muito nesse índice aqui. Você vê, eu não esperaria mudança com o campo magnético, eu estou fazendo uma relação. Por que o T1 varia de máquina para máquina e o T2 estrela não? Também varia. Ele varia? Varia menos, mas também. É que você está vendo dimensões diferentes, de magnitudes diferentes de alteração. Quando eu estou procurando o depósito de ferro, para eu baixar o T2 estrela, eu tenho que ter ferro. E ferro destrói todo o campo magnético, todo o sinal. Aqui eu estou vendo um pouquinho mais de gadolínio que tem naquele interstício miocárdio, comparado ao gadolínio normal, vamos dizer assim. Né? Então, é uma magnitude de alteração muito diferente, mas também vai. Então, em tese, deveria ter o normal, mas a variação é tão pequena que se tem um valor normal, assim como tem no mapa T1, se tem um valor normal do T2 estrela.
O mapa nativo já ele é alterado mesmo indivíduo sempre. Então, isso que a gente deve colocar no laudo, né? Quando eu estou avaliando um dilatado, eu quero saber o valor do T1 em segmento sem realce. Não adianta eu botar no lugar que tem realce tardio, porque obviamente vai estar aumentado. Então, quando a gente coloca no laudo e o indivíduo tem realce tardio, a gente não vai medir em cima do realce tardio. Você vai ter realce tardio em todo lugar, não tem onde medir. Aí eu vou dizer que mediram certo, ele tinha realce lá. Mas se não, eu tento medir no miocárdio sem realce. Tá? Aqui são exemplos apenas, aqui é no 3T, aqui os trabalhos da Vanessa Ferreira em miocardite, mostrando que a gente consegue, pelo mapa, não só ver a aguda, né, a miocardite aguda, a variação do mapa nativo, como a convalescência. Quando o cara melhora, o mapa volta ao normal, né, tanto no 1,5 quanto no 3T. Aqui está uma imagem original, que acho que ninguém tem, que é da miocardifibrose. Eu ainda acabei não publicando isso, mas a gente fez um mapa dele para tentar caracterizar esse tecido, que é o tecido apical que preenche o ápex aqui, quase um aneurisma aqui, mas é uma endomiocardiofibrose isso aqui, com o duplo V, aqui o sinal do duplo V no realce, né? E aqui o mapa T1, pós-nativo, pós-contraste, 5 e 20 minutos. Apenas um exemplo. Aqui Chagas, é a tese do Rodrigo, mostrando também como o mapa, obviamente, se altera muito, né, na região da fibrose, mas também nas regiões sem fibrose tem uma alteração importante. Aqui não tem o mapa do ECV, né, eu botei só para eu mostrar. Existe ainda, então mudando aqui um pouquinho de marcha, o mapa T2, não o T2 estrela, o T2, que em muitos centros é usado para avaliação de edema miocárdio, né, ou de água, né? E existe uma infinidade de sequências, tem algumas com Spineco, inclusive, a maioria delas é um T2-Prep SSFP, Grace, tem outros Spineco, tem várias sequências de pulso, fiz várias aqui. Essa aqui é uma das que a gente usa mais, a Siemens é isso, são 3 imagens só. É bem fácil de fazer, teoricamente. E nada mais é do que imagens adquiridas com tempos de eco diferente, né? Então, usando um sistema em que eu reconstruo a fase, né? Eu não perco a fase. Se eu deixar perder a fase, eu vou fazer um tempo de eco mais longo, mas sem perder a perda de fase induzida pela homogeneidade de campo, que aí senão eu vou estar medindo T2 estrelas, né? Basicamente é isso. Aqui é uma leitura, esse exemplo que a gente mais usa, é uma leitura SSFP, né? O T2 mapa baseado em leitura SSFP. Aqui tem exemplos de miocardite, observem aqui, ó, com brilha no T2. Né? Se me fala agora, esse é o T2. Aqui, ó, o nativo T2, aqui o T1, do lado de cá. Também mostrando a alteração, os valores estão aqui do lado. Agora, preciso te perguntar uma coisa. Porque a gente não. Isso porque basicamente você fala que você não mede o T2, né? Você marca, você. Ali, de fato, que você obtém é o T2. Mas você chega para obter o T2. Você tem que fazer uma coisa de pulso a mais? Ou... Na verdade, o que você vai medir é que você vai fazer a imagem. Você vai fazer a imagem, eu acho que na sequência aqui fica mais difícil de ver. O mais clássico é a gente. É que você vai adquirir a imagem, a cada pulso, você vai recuperar o sinal. Esse é o ponto. A imagem vai depender da recuperação do sinal. Tem num daqueles daquele esquema da FIT que eu mostrei, não está aqui, você vê claramente que o sinal cai rapidamente e eu recupero o sinal. Então, quando eu recupero o sinal, em relação àquele primeiros 90 que eu dei, então eu vou fazer, em relação ao primeiro 90, vamos pensar em Spineco, tem algumas técnicas do Spineco. Eu tenho 90, joguei lá, bom. Aí eu faço imediatamente uma imagem. Então eu vou ter uma imagem que é baseada naquele máximo da FIT. Aí caiu o sinal no T2 estrela, que é curtinho. Aí eu faço um 180 e reverto esse sinal, e ele vai ter uma outra imagem baseada nesse tempo aqui agora, em relação ao anterior do 90. E depois em relação a esse outro 90. Então o sinal, a minha imagem vai ter um sinal que está caindo baseado essas 3 imagens no T2, e não no T2 estrela. Por quê? O T2 estrela, quando eu adquiri, eu recuperei o sinal. E é tudo baseado em relação ao tempo de eco, em relação àquele 90 que eu dei inicial. Entendeu? Se eu pedisse o sinal que está vindo na bobina, é isso mesmo, é o que você falou, é o T2 estrela. Mas como eu estou fazendo a imagem, tendo recuperado a fase, no momento, primeiro, vamos dizer, a 100 milissegundos daquele 90, e eu ganhei um sinalzão de 100.
Aí eu não deu 90, eu recupero o sinal de novo 500 milissegundos depois. E aí o que acontece? Eu vou ter um sinal que não é 100 mais, ele é 20, sei lá. Então, essa queda do 100 para o 20, entre essas três imagens, então eu tinha 500, 100 e 20. Esses 3 pontos, são só 3 pontos. Ele vai fazer uma curva, tá vendo aqui, ó? A imagem 1, imagem 2, imagem 3. Né, ó? Então aqui eu tenho T2 com 0 prep, T2 prep 0, 2 prep 24 e 2 prep 55. Então aqui ele usa um preparatório, né? E adquire a imagem na mesma fase diastólica, lembra? Para mapas eu sempre preciso estar na mesma fase diastólica. E o tempo entre o pulso e a aquisição vai variar, e aqui esse T2 prep é justamente essa recuperação do sinal. Então, aqui eu recuperei o sinal, eu não recuperei o sinal, 0 recuperação. Aqui eu recuperei o sinal 24 milissegundos antes, e aqui eu recuperei o sinal 55 milissegundos antes. Esse prep é um radiofrequência ou é gradiente? É um gradiente, esse caso aqui é um gradiente. Esse T2 prep porque senão não vai adiantar, você tem que recuperar via gradiente. Esse aqui são pulsos específicos, é como se fosse dando impulsos, são vários pulsos que faz com que eu recupere a fase. Não é um 180. Entendi. Eu dei o exemplo do Spinec, porque eu acho que é mais fácil de entender isso. Mas aqui são pulsos rápidos que são dados, a gente chama de T2 prep, e que faz a recuperação e dá um peso em T2 naquela imagem que vai ser adquirida logo ali. Só que aqui eu adquiro uma imagem pesada em T2 a diferentes tempos. Olha só a intensidade. Veja como aqui o miocárdio está bem branco, aqui ele já dá uma perda de sinal e aqui ele perdeu mais o sinal. Entendeu? Então, isso aqui é a curva caindo. Se eu botar um ROI aqui, ó, vai caindo o sinal. Vai me dar, então, aí tem um fit, né? Tem toda uma matemática aqui, que é um fit, na verdade, de perda de sinal T2, tá? Esse que é a sola usa? Esse que é a sola usa. Nossa, vai ser rápido, né? Super rápido. 3 batidos. Por isso que eu faço em todo mundo. E o T2 estrela, aí que é o que você falou, eu não vou fazer nenhuma preparação para manter o sinal. Eu vou simplesmente medir à medida que o sinal cai. Normalmente é um gradiente épico que a gente usa, pode ter Spinex, mas sempre multi-épicos também, né? Um multi-épico gradiente, em que a gente vai vendo o sinal caindo, né? E aí vai construir aqui um mapa, T2 estrela, que é um valor mais curto, né? E que a gente usa para avaliação de depósito de ferro e carboidratos, que você já conhece. Não vou entrar em muito detalhe da frequência, isso aqui só para lembrar o uso clínico, né? Tem um valor, inclusive, de mortalidade. Isso aqui é curva de mortalidade, cadê aqui? Não está aqui. Ali de baixo, não? Não, acho que vai ter mais uma que vai aparecer. Não tem. Naquela ali não, que mostra quanto morria e agora não morre mais, baixou ali. Essa aqui? Bom, também mas tinha uma curva do tipo Kaplan-Meier, que acho que não está aqui. Não tinha, eu lembro que eu tinha no slide. Mas aqui dá para dizer exatamente o número de mortes por deposição de ferro, olha, era isso tudo aqui na década de 70, tá vendo? 80. Quando isso aqui, esse pulo, olha o vermelho que aconteceu. Esse pulo aqui, menos 70% de mortes, é o uso da ressonância como medidor da fibra. Hoje não se faz mais biópsia para saber se eu tenho ou não depósito de ferro na carne. A gente tem uma segurança tão grande em dizer que tem ou não depósito, e se tem, você começa a tratar precocemente. Obviamente que as drogas melhoraram também, tem mais coisa. Mas o fundamental aqui ficou claro que foi o fato de a gente detectar precoce. E o único jeito de detectar precoce sem biópsia, você evita fazer uma biópsia no miocárdio das pessoas, em geral. Né? Tem um risco. E a ressonância eu não preciso evitar, faço quando eu precisar. Né? Então, no momento que eu detecto, eu começo a fazer relação, isso ajudou. Isso aqui é na Inglaterra, mudou a história da doença. Esse é um exemplo de hemocromatose com depósito no fígado, veja como e o miocárdio normal, e aqui invertido, o fígado normal e o miocárdio todo preto, mostrando o depósito. E isso é para mostrar que nem sempre, em geral, vai alinhado. Primeiro tem o fígado, depois tem o miocárdio. Mas existem casos em que o fígado pode estar preservado e você já tem depósito no miocárdio. Esses pacientes são... E o depósito de ferro no miocárdio, se você chegar, aí vem a prognóstico aqui, ó. A ter um T2 estrela menor do que 10 segundos, a mortalidade é altíssima. Você começa a ter arritmia e não tem mais solução. Você vai quelar, você vai dar drogas, mas a chance de você recuperar a função ventricular é menor. Então, veja, a partir dos 20 milissegundos para baixo, por isso que a gente usa 20, existe uma correlação com o quê? Isso aqui é fração de ejeção, com a queda da fração de ejeção. Tá certo?
Antes não, aqui qualquer valor, o valor normal, na verdade, está em torno de 30 a 40 milissegundos. Mas até 20 a gente não considera nada, porque não há queda na projeção. Veja quem está abaixo de 20, às vezes não está aqui. Em termos de prognóstico, veja que o 10 a 20 ainda está aqui, o 20 está aqui embaixo, 10 a 20 está aqui, e o menor que 10 é que se realmente se associa. Só que você não pode esperar nesse ponto. Quando você chega nesse ponto, o prognóstico é difícil de reverter. O tratamento vai ser feito, mas vamos dizer, o resultado do tratamento é muito melhor que em câncer, né? Tem que começar a tratar precoce. Então, se você tratar nessa fase aqui, assim que começou a baixar de 20, o seu prognóstico é completamente diferente. E a T2 estrela você adquire também em alguns batimentos, né? Você não adquire um só não. Como é que é? T2 estrela você adquire em alguns batimentos. Ah, são vários batimentos, são vários batimentos. Também mesmo esquema do T1, né? Mais ou menos. Né? Mesmo esquema. E normalmente a gente faz, varia o número de imagens, são imagens de novo, single shot, uma por batimento, mas aqui é mais simples, né? Por quê? Porque eu estou avaliando, na verdade, com ecos diferentes só. Então são tempos de ecos diferentes. Então eu faço um trigger delay, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou adquirir, tá vendo? Dentro deste batimento, essa é a aquisição, tá vendo? Essa aquisição é isso que acontece. Tudo um single shot, tá vendo? Adquiro todas as linhas de K-space aqui, tá vendo? Vai caindo o sinal. Né? Eu deixo cair, porque é isso que vai influenciar o meu T2. Isso é o T2 estrela caindo, tá vendo? E a minha imagem representa essa queda. Eu adquiro uma imagem exatamente aqui, com um tempo de eco, e depois várias outras imagens com tempos de ecos diferentes aqui nos próximos batimentos, tá? Mas, de novo, um single shot, né? Tipo gradiente eco, com tempos de eco. Eu vou ter uma imagem, é porque eu não botei o filminho. Uma imagem do tempo de eco. Normalmente, os tempos de eco variam aqui, ó, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó, aqui, tempo de eco, tá vendo? Eu tenho lá, normalmente as mais curtas são 3, 4 milissegundos, né? 2, 3, 4 milissegundos, e vou subindo, e geralmente eu faço até 16, 17, 18 milissegundos. Esse final aqui, tá vendo que ele às vezes a gente até cancela esse final. Uma das análises do fitting é justamente cortar os finais, os pontos finais, para não alterar a curva. O que interessa realmente é essa queda aqui do sinal inicial. E eu não mostrei muita coisa, eu devia ter um T2 estrela aqui, mostrando as várias imagens, como há uma queda rápida. O T2 estrela, como ele é muito rápido, o bicho fica... Inclusive, as imagens com tempos de eco mais longos são bem ruins de qualidade. O sinal desaparece, fica um ruído só. Então, é bem fácil de ver a queda visual, e aí é só plotar isso dentro de um exponencial, e aqui vai ser o 33% de manutenção de perda de sinal. Né? O que falta para você voltar ao sinal zero? O tempo de eco é a coisa do readout, meu Deus. O tempo de eco é o tempo entre eu ter dado o meu alfa, no caso do gradiente, e a leitura. Como eu tenho vários, veja, o tempo de eco dessa aquisição, ele é aqui ou ele é aqui? É o tempo de eco efetivo, é o meio. É a média desses tempos de eco. Tá certo? E a cada linha eu vou mudando um pouquinho, né, o meu tempo. Isso. Né? Mas como é um single shot, ele vai estar num tempo aproximado aqui, ele vai ser considerado, em média, 2 milissegundos. Entendeu? Ele vai ser considerado 4, 6, 8. O que mais? Mas para vocês terem uma noção, a ideia aqui não é uma aula profunda de T2, não. Aqui é uma recomendação atual do SMR, né, mostrando que a gente consegue caracterizar o tecido. Né? Então, usando o demonstrativo CV T2 T2 estrela, a gente consegue fenotipar uma série de doenças aqui. Né? Então, a gente tem miocardite, que acontece, amiloidose, depósito de ferro, né, Fabry e a fibrose difusa. Então, basicamente, é isso que eu ia falar hoje para vocês, é mais a parte difícil. Que horas são? São 9h29. 9h29. Hoje está mais curto. Alguma dúvida? Dá tempo de tirar a dúvida. Vamos ver se faltou alguma coisa da outra aula. Eu falei que eu tinha aqui ainda, deixa eu ver se faltou alguma coisa da versão... A versão 2. Hã? Eu quero. Eu tinha puxado a versão 2, mas eu não sei onde é que ela foi parar. Versão 2. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente na versão 2.
Não, essa parece ser a versão 1 mesmo. Eita. Eu achei que eu tinha puxado a versão 2, mas acho que não. Deixa eu ver de novo aqui. Ou a versão 4, não era? Não, versão 1 e 2. Eu posso tentar puxar ela aqui rapidinho, para ver se tinha mais alguma coisa. Mas basicamente é isso. Dúvidas, meninos? Quais seriam as dúvidas aí? Virou uma bagunça. Acabou com ele, né? Então, assim, realmente a arritmia, é isso aí que você já percebeu, é complicado. Por isso, a gente tem que ter um cuidado enorme. Lembra, quando a gente está laudando lá, a gente tem um cuidado enorme no sentido de interpretar esses dados de uma forma muito criteriosa. Se as coisas não estão batendo, ou se as coisas estão esquisitas, a gente tem que tomar um cuidado enorme para não dar uma doença para o indivíduo que não existe, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui ver. Acho que é essa aqui, não é? Não, esse é Chaves. É o outro American Heart, é o de 2018. Ainda nós tivemos American Heart em 2019, né? Aqui, acho que é essa aqui, ou esse aqui, não. Aquele que estava 100. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o 4, vamos ver. Vamos ver se ele abre rapidinho. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado. Essas técnicas, acho que se eu tiver que dar um conselho para vocês, na dúvida, a gente deve... aqui que eu coloquei, eu lembro que eu tinha colocado a nossa Cinderela, não é isso? Não, Cinderela não. Qual que é dos anões? Isso aqui. A Branca de Neve, olha eu, Cinderela. Mostrando ela vendo as sopinhas dos anões aqui, do calor, né? E aqui mostrando um pouquinho diferente essa coisa que eu falei, já faltando alguma coisa aqui. Então, veja, lembra que a gente falou? Aqui é a área mais eficiente do relaxamento T2, as macromoléculas estão aqui, ó, a água grudada e a água livre, né? Então, aqui, ó, é a região onde está mais eficiente o relaxamento T1. Quer dizer, quando eu estou perto, a outra coisa que é importante, se esse tombamento das moléculas ele é próximo daquele valor de precisão, do valor do Larmor, lembra? Eu consigo passar mais a minha energia para fora. Então, meu T1 é mais curto, ó, certo? E depois, se eu fico mais rápido ou mais lento, meu T1 fica mais difícil de passar. Já o T2, não. O T2 ele vai aumentando, né, conforme eu vou ficando cada vez mais livre. Ou seja, porque é spin, conforme eu vou ficando mais longe, é mais longo o meu T2, mais difícil passar a energia. Já o T1, ele não é uma linha linear, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ele é um U, assim, né? Sendo que ele é mais curto quando o tumbling rate, né, dessas moléculas, eu estou numa molécula X, e a rotação dela é próxima daquela frequência de rotação da prestação do próprio núcleo do hidrogênio. Aí eu tenho um mais curto, que tem, é onde eu consigo passar o calor mais rapidamente. Mas é o mesmo slide, eu lembro que eu tinha acrescentado isso aqui, que eu achei mais bacaninha. Mas é isso, ó, até isso aqui vem, ó, até disse da onde eu tirei. myquestions.com. Dúvidas outras? Questão da interpretação. Então, isso eu acho que é importante, isso que você está dizendo, Will. É muito importante tomar cuidado. As técnicas são novas. Vocês viram que elas têm... Eu nem entrei em muitos detalhes, né, da física. Isso é física básica. Se a gente for fazer física avançada, nós vamos ficar aqui todo esse tempo para uma só sequência de pulso, né? Elas têm muitas limitações. Então, na hora lá na clínica, quando você está vendo um paciente que você fez, se você está vendo um número que está indicando uma doença grave, você tem que fazer sentido. Se você não fizer sentido, duvide, né? Pode ser verdade,
olhe todos os aspectos, frequência cardíaca, se teve arritmia, se não teve, né? E aí você conclua da forma mais precisa que você puder, tá certo? Mas isso que você está levantando é muito importante. Tem variações. Porque a semana passada, pegamos um caso interessante, nós tínhamos um convênio de palpitações, coração super normal, na verdade, tudo normal. Tudo normal. Só que o T1, ele está no 720. Quanto? 720. Aí na não tinha o ar, tudo normal. Tudo que estiver abaixo de 900 e você não tiver. E como é que estava a cavidade? Então, uma das dicas que a gente tem feito é o seguinte: quanto estava a cavidade? Porque estava 700 e 1.200. Acho que essa cavidade está abaixo também. Então, se a cavidade está baixa, então uma das dicas que eu dou para vocês é o seguinte: quando vocês têm, não sei se o pessoal está ouvindo aí, mas se vocês têm um miocárdio que não está batendo, então eu tenho um T1 muito baixo. Então é Anderson Fabre? Não sei, não tem hipertrofia, função está normal. Que diacho de Anderson Fabre é esse, né? Olha a cavidade. Então, esse eu tenho um nativo do miocárdio é 700. A cavidade a gente sabe que o sangue tem que dar em torno de 1.000. Eu aceitaria acima de 1.200, vai? Mas é mais para 1.300, 1.400, até 1.600 no sangue. Na nossa técnica, e aí, de novo, aquela validação que o Guilherme tocou rapidamente, de que como tem muita variação, e eu comentei rapidamente, eu não concluí que a recomendação hoje do SMR é que você tenha o normal para o seu equipamento. Embora ele vá variar aí, oscilar nessa faixa, o ideal para você ser bem preciso é ter o valor do seu equipamento. E mesmo assim, é alguém querendo entrar? Acho que é WhatsApp. É o WhatsApp. Então, quando você vê um valor meio fora do limite normal e que você está preocupado de ser uma doença ou não, uma das primeiras coisas que eu faço é ver quanto é o valor da cavidade. Porque pouquíssimas doenças do sangue que eu conheço, é claro que o hematócrito pode variar, inclusive varia, a gente calcula inclusive o hematócrito sintético, né, baseado no sangue, mas tirando uma anemia muito importante ou alguma coisa, mesmo assim a variação não é tão grande. Se eu tenho, vamos dizer que o sangue estava em 900, estava 700 no miocárdio e o sangue está em 900, isso não é normal. Isso tem algum erro da medida, algum erro de arritmia, alguma coisa aconteceu na sua aquisição que levou a esses valores. De forma que o sangue tem, para mim, é meio que um normalizador e um controlador da qualidade daquela aquisição. Se eu não tiver um sangue que esteja próximo do valor normal, eu vou desconsiderar essa medida. Tá? Desculpa, eu ouvi dizer que dá para se calcular o T1 com base no Scout, no T-Scout. É possível mesmo? É confiável? Ou não é se calcular o quê? Você calcular o T1. Em tese é. A minha experiência é que quando eu coloquei esse tipo de imagem tem um Scout no CVI, por exemplo, os resultados foram estranhos. Então, o TI Scout convencional, aquele que a gente usa simplesmente para avaliar o tempo de inversão nulo, né, do miocárdio nulo para usar no real tardio, não funcionou muito bem para mim, não. Os valores foram muito ruins. Em tese, eu acho que eles funcionam. Eu até mandei isso para CVI, para Circle. Eu acho que pouca gente está usando. Eu não acho que eles sejam muito confiáveis. Essa mudança, mesmo, né, a mudança na fase, a gente vai corrigindo o ROI, não dá para fazer mapa, né? Dá para fazer apenas a medida, né, a curva do T1. Né, e, portanto, tirar o valor. A gente não consegue fazer mapa. Mas os valores não foram muito confiáveis. Então, eu procuro não usar. Eu estou pensando assim, por exemplo, se algum dia a gente estiver trabalhando numa máquina que não tem. Porque assim. Mas... Então, vou dar uma dica para vocês. Eu fiz isso recentemente até lá na HCor. Como a gente tem o mapa T1 numa máquina aqui do Paraíso e não temos lá na cidade de Jardim, o que eu fiz? A melhor maneira, o TI Scout eu não estou confiando. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma aquisição, como se fosse que isso, na verdade, como se fosse um real tardio. Eu fiz uma aquisição do mapa T1, tipo um Shmole, para ser um pouco mais rápido. E o que eu fiz? Eu fiz uma aquisição por pausa respiratória, com tempos de inversão diferentes. Aí, no final, eu tenho 8 imagens, eu somo tudo isso numa única série e jogo na análise. E fica excelente. Se você pegar alguns trabalhos de validação, eles foram feitos assim. Não é a mesma pausa respiratória, né? Quer dizer, o que eu falei, vai ser uma pausa por aquisição. Mas o trigger delay eu mantenho constante, embora a frequência possa variar entre uma pausa e outra.
né? Mas em geral não muda muito. E eu vou só mudando o tempo de inversão, preenchendo aqueles pontos. E aí eu tenho uma imagem fixa de ótima qualidade. Se você pegar alguns trabalhos de validação, eles fizeram isso. Talvez o gold standard do mapa T1 é medir, não do mapa, desculpa, da medida T1, é medir adquirindo uma imagem a cada pausa respiratória, com tempos de inversão diferentes. E aí eu tenho a melhor qualidade de imagem, eu não tenho todos os problemas do relaxamento. Eu sempre começo do full, porque é aquela aquisição só, é um pulso só de inversão e recuperação, não são vários, né? Então, uma das técnicas seria e seriam 8 pausas respiratórias rapidinhas, são 3 segundos. Se você programar direitinho, você pode pedir para o paciente, segura a pausa, e aí você vai apertando o botão para ir entrando em várias séries. Se a máquina for rapidinho, você consegue fazer 3, 4 batimentos na mesma pausa respiratória, inclusive, 3, 4 imagens. E aí as outras 4 imagens na segunda pausa respiratória. Isso. Essa é uma opção. E aí você só lembrar de juntar no final do exame, a maioria das máquinas permite você fazer são várias séries, você junta tudo numa série só, joga no software de análise e tem funcionado bem. Essa é uma dica. Mas veja, são 8 pausas respiratórias no pré, 8 pausas respiratórias no pós. Atrapalha, mas é 3 segundos, ou talvez 2 pausas. Se você conseguir fazer esse esquema de o paciente tolera bem, acabou a aquisição, você tem que mandar de novo. Se a máquina for relativamente rápida, ela faz aquele preparaçãozinha inicial e tudo, tem um tempo ali. E o tempo, né? Você desliga as gravações todas, deixa sem gravação, manda, pede uma pausa respiratória na voz, segura e aí acabou. Você faz 3 apertadas de botão e para, deixa o paciente respirar. Aí pede de novo, mais 3 apertadas de botão, 4, acabou a aquisição. E o tempo de inversão, se eu botar de quanto? Então, aí são fixos, né? E eu não vou lembrar de cabeça, mas ele é cobrindo basicamente esse esquema. Eu tenho 5 rápidos aqui no começo da curva para poder cobrir essa parte rápida e 3 no final. Então vai ser basicamente 100, 200, 300. E aí eu não tenho nem aquele problema de ficar. Eles não vão estar 3 grupinhos, eles vão estar separados. Eu faço 100, 200, 300, mais ou menos por aí. 300 são 3, né? 500, vamos pular 200, 500 e 700. Até 700, 800 é importante que você cubra aí em 5 batimentos. E aí depois você faz lá 1.200, 1.600 e 3.000. Pronto. Algo assim. Por aí. Eu não vou lembrar de cabeça, eu peguei isso dos valores básicos aí de um indivíduo de 60 batimentos por minuto. E aí você coloca isso e os resultados podem ser confiáveis. Talvez mais confiáveis até do que o teu escala. Legal. Essa é uma opção. Não é o ideal, mas é uma opção. Eu preciso assim, que você não tenha, né? Por exemplo, trabalho num lugar que o pessoal não precisa fazer um update para fazer um exame cardiovascular. Isso seria. Fechou, meninos? Acho que eu não vou entrar em outro tópico, porque não vai dar tempo. Então, eu acho que era essas as informações que eu tinha hoje para passar para vocês. A gente vai falar um pouquinho de aquisição de anjo e coronária, que é uma coisa que a gente faz pouco, a gente não faz praticamente, na semana que vem. Tá bom? Beleza. Então é isso, queridos. Boa semana aí. Deixa eu só agora desmontar o circo aqui. Quem está à distância aí conseguiu ouvir tudo? Espero que sim. Pode. Até semana que vem a todos. Bom proveito aí. Espero que vocês tenham acompanhado. Tem alguma dúvida aí que vocês queiram falar? Eu acho que eu consigo ouvir daqui. Alguma dúvida? Não? Então eu vou desconectar, tá bom, meninos? Muito obrigado pela presença. Alguém pode acender a luz para mim? Então eu vou parar de gravar primeiro.